O meu nome, né, a Ana já colocou aí, Ana Bárbara Freitas Rodrigues Godinho, né, sou doutora em ciência animal e ministro a disciplina da cadeira de anatomia dos animais domésticos aqui na universidade. E como todo o docente da universidade, nós temos que atuar aí nas várias frentes, né, tanto na pesquisa quanto na docência e na extensão. E na extensão, desde que eu entrei na universidade, em 2007, eu acho que eu comecei a fazer extensão em 2008, eu venho, né, submetendo os projetos aí dentro do edital de extensão e hoje eu tenho 2 projetos dentro do programa de extensão da universidade. Um, que é a implementação de uma metodologia didática inclusiva para o ensino da anatomia animal, que é o meu projeto individual, e um outro projeto que é o Educando para Preservar, que é um projeto dentro de um programa. Então, a gente tem essa modalidade, né? A gente pode submeter um projeto individual e um projeto dentro de um programa. Na realidade, esses 2 projetos, eles se complementam, porque ambos falam da morfologia animal, que é onde eu tenho o domínio, porém, a gente tentou trabalhar um viés, assim, não posso nem usar a terminologia negligenciada, mas que muitas das vezes a gente deixa à margem daquilo que é a nossa rotina. Que é a educação inclusiva. Então, é uma área que eu adoro, né? Eu acho que todos têm direito à educação e nós, enquanto docentes, temos que nos adaptar a isso, apesar de muitas das vezes não termos uma formação para tal, mas eu acho que nós temos hoje vários meios aí de tentar melhorar, se capacitar e implementar, e foi isso que eu tentei fazer. Obviamente que fui sensibilizada no momento em que eu tive em sala de aula um deficiente visual, né? Então, para quem sabe um pouquinho de anatomia, que a gente trabalha com parte prática, e no laboratório de anatomia requer os EPIs, né? Eu tinha um aluno que era deficiente visual e que não queria usar luva. E eu tinha que me adaptar àquilo, porque ele me requeria aquilo o tempo inteiro. E era assim, o final da aula eu estava exausta, porque ele queria ver, ele queria entender direito. E dentro do direito dele, eu me senti na obrigação de buscar alternativa. E foi daí que a gente começou a trabalhar com algumas peças alternativas, né? Peças glicerinadas, peças em biscuit, outras fontes como peça secada por injeção de ar, né? O próprio termoforme, que é uma técnica onde a gente está sendo capacitado pelo Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da UENF, tá? E associado a isso, a gente utiliza legenda em braille e legenda em letra ampliada, porque a gente tem a noção errônea de que todo deficiente visual sabe ler braille, e não sabe. Muitas das vezes, eles ficam deficiente visual ao longo da vida, e já foram alfabetizados normalmente, né? E aí o braille é uma dificuldade, então a gente tem que se adaptar. Então, esse projeto, ele tem esse intuito, trabalhar um pouquinho de educação inclusiva e permitir que o deficiente visual e outros deficientes, né, a gente tenta trabalhar com múltipla deficiência, tenham a mesma possibilidade que qualquer normo visual, tá? Então a gente entende que é um facilitador dentro da educação. E o outro projeto, que é o projeto Educando para Preservar, que a gente também trabalha com a morfologia animal, um pouco da educação ambiental, onde eu trabalho com uma técnica bem específica, que é a taxidermia dos animais, né? Então, aqueles animais que vêm a óbito, obviamente que a gente não desperdiça a carcaça, se tiver em boas condições. Em ambos os projetos eu conto com uma equipe, né? Uma equipe tanto de bolsista quanto de voluntários. E dentro desse projeto, o Educando para Preservar, eu tenho auxílio aí de uma parceira incondicional, né? Que é uma bióloga, que é a Mariana Biscaro, e que me ajuda demais. Sem ela, eu acho que a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou, né? E a gente utiliza todos esses animais para trabalhar a educação ambiental. Eu tento viabilizar
cursos e capacitação dos meus bolsistas lá no Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que é um grande ganho para a universidade. Então, nós temos que explorar aquele núcleo, sabe? O professor Sérgio, que é o coordenador de lá, ele tem, assim, ele atua em várias frentes, né? Então, a gente utiliza as legendas em braille para o meu material de feira e para o meu material de exposição lá no meu anatômico. Então, a gente tem todas as legendas em braille e também em letra ampliada. Essa letra ampliada foi uma adaptação que nós fizemos, porque no projeto eu tenho como consultor e avaliador um deficiente visual, né? Que por acaso faz pedagogia aqui na universidade, está se formando agora. Então, ele traz para a gente todo um formato do que é importante na educação inclusiva. Que às vezes o que eu imagino como educador não é o importante. As minhas terminologias, muitas das vezes, são ultrapassadas. Por mais que a gente lê, trabalhe com artigo científico bem atual, mas ele, enquanto pedagogo, ele consegue me transmitir toda essa informação. E foi a partir dele que a gente viu essa necessidade da adaptação de um outro tipo de legenda. Ele chegou para mim e falou: professora, eu fiquei deficiente visual com 17 anos. Então, eu não sei ler braille. Eu fui alfabetizado, eu conheço as letras. Vamos trabalhar com uma outra forma de legenda. E aí a gente utilizou uma determinada fonte, né, da impressão das legendas, contornamos essa fonte num tamanho ideal para ele com barbante. Então, ele consegue, com a ponta do dedo, identificar o que está ali. Fizemos pequenos ajustes em relação a algumas letras, o I, né, de como colocar algumas letras bem específicas e a acentuação, que não pode ser muito próxima à letra, porque senão ele não identifica. E aí a gente tenta trabalhar um pouquinho dessa independência do visitante. Porque se a gente pensar que o deficiente visual, ele já, muitas das vezes, ele é tão limitado, e se ele necessitar de uma pessoa ali que fique do lado dele, né, de repente, demonstrando aquela peça, e ele tem uma dúvida que ele precisa de novo voltar àquela peça, no momento em que ele tem essa autonomia de voltar quantas vezes ele quiser naquele material ali, ele está livre, né? Fora essas duas legendas, a gente também trabalha com QR Code. Então, quem quiser chegar ali, colocar o celular, ver, então tá tudo descritinho. O objetivo é tornar não só a visitação do anatômico, mas também as nossas feiras, o mais dinâmico possível dentro do contexto do que é ser educador, né? Na última mostra de extensão, enquanto... Eu fico arrepiada até hoje quando eu falo isso. Na última mostra de extensão, nesse projeto implementando, enquanto os meus bolsistas estavam apresentando, e esse bolsista meu, que é deficiente visual, apresentou grande parte do projeto, eu não parava de chorar. Porque eu consegui entender, assim, que parte do meu dever estava sendo cumprido. Então, quando a gente tem essa satisfação de que, poxa, eu consegui, junto com uma equipe, fazer alguma coisa para mudar aquela rotina, né? Aquela caixinha ali, aquela, né, coisa muito, muito formal, isso para a gente é muito satisfatório. Nas feiras, a troca é imensa, né? Quando você vê a curiosidade, quando você vê, independente de ser deficiente ou não ser deficiente, quando você entende que a troca ela é mútua, eu acho que isso traz para a gente um acalento muito grande como educador. Se a gente quisesse ganhar muito dinheiro, a gente não investiria na educação, né? Não seria educador. Então, não investiria, não seria educador. Porque a gente sabe que, infelizmente, os professores, aí eu falo de todos os níveis, né? Educação infantil, fundamental, médio, são mal recompensados. Né? O esforço em sala de aula, ele não compreende só aquele tempinho que a gente está ali. Ele está em casa, onde a cabeça da gente fica rodando, tentando ver o que posso fazer para que meu aluno tenha um entendimento melhor sobre aquilo. Então, eu acho que assim, é um esforço enorme. O professor ele tem que ser muito valorizado, e só assim, só a gente trabalhando com uma educação de qualidade, uma educação que ela transcende o espaço formal do educador, é que a gente consegue
ter voz, né? Consegue manifestar o que a gente entende aí para a ciência. Hoje a gente demanda tanto da ciência, né? Tá todo mundo aí na busca de uma vacina, então o cientista nunca foi tão demandado, né? Então eu acho que é a hora de parar e pensar o quanto esses profissionais são importantes, né? Eu tenho um orgulho de ser professora, eu venho de uma família de professora né, eu sou médica veterinária de formação, mas tenho um orgulho enorme de ser professora, porque me satisfaz, me recompensa, né? Eu acho que é dessa forma. A gente sempre utiliza o projeto Conhecendo a UENF, né, como mediador, porque eu entendo que tem que haver essa inserção da universidade nessa visitação, né? Eu dificilmente faço uma visitação assim isolada, a não ser quando as pessoas me procuram, ou por e-mail, ou entram lá na rede social e fazem algum comentário, enfim. Mas normalmente eu utilizo vocês aí da assessoria de comunicação, junto com o projeto Conhecendo a UENF, para fazer esses agendamentos, né? Então, quando não... Eu sempre falo o seguinte, o anatômico, ele não é um museu, né? As pessoas acham que aquilo ali é um museu. Ele não é um museu, ele tem uma função de exposição, porém, ali é meu espaço de aula. Então, muitas das vezes, eu sou a única professora de anatomia, então, muitas das vezes eu estou dando aula, mas tem uma turma para visitação, então eu lanço mão dos meus bolsistas. O meu sonho é que eu conquiste um espaço único, né, para que a gente possa realmente ser um espaço da ciência, onde a gente consiga demonstrar todas as atividades científicas da universidade. Não só A, B ou C, mas todas as atividades científicas. Eu acho que a universidade precisa disso. A universidade precisa desse espaço, né? Então, a visitação está aberta. Eu faço também, no início se eu não me engano, foi em 2015, eu trabalhei com a APAI, a APOI e o Educandário São José Operário, né, onde eu reproduzia animais taxidermizados e levava esses animais e tentava incorporar na emenda das disciplinas de ciências que eram ministradas para os alunos, principalmente do Educandário São José Operário. Então, muitas das vezes eles estavam falando lá de animal de produção, né, de zoonoses, de animais silvestres, de animais domésticos. Então, eu levava os meus animais e dava uma assessoria à aula do professor e doava esses animais. Então, no Educandário São José Operário, a gente doou um grande quantitativo de animais. Eu não sei como anda isso, né? Porque o projeto, de uma certa forma, a gente perdeu um pouco essa capacidade de se expandir tanto, em 2016, em especial, quando a gente teve uma situação de greve, né? Mas eu estou aberta, né? Todas as vezes que eu sou demandada, no sentido de contribuir. A gente trabalha muito com a Secretaria de Educação de Campos, né? É até importante falar, nesse projeto Educando para Preservar, a gente prepara kits para o Laboratório de Ciências, e já foram doados vários kits para várias escolas do município que tem laboratório de ciência. Nesse kit vai um rim, um estômago e um pulmão de suíno, glicerinado, para que a professor de biologia possa trabalhar aparelho respiratório, aparelho digestório, aparelho excretor, né? É uma técnica que simplesmente demanda o material ficar guardado em saco plástico, né? Então não precisa do formol. O aluno pode colocar a mão, assim como o deficiente visual pode colocar a mão na peça glicerinada sem luva, e aí facilita muito toda essa divulgação não só do projeto, mas eu acho que da morfologia animal, que é o meu foco, né? O meu interesse. Eu acabo utilizando os dois projetos para o mesmo fim, que é trabalhar um pouquinho da educação não formal. A gente tem que entender, já passou da hora de entender, nós temos 3 tipos de educação, né? Educação formal, que é essa da escola, que é essa aí dentro das 4 paredes. A educação não formal, que é essa que a gente atua através das feiras de ciências, onde a gente tem acesso a museu, palestra, uma infinidade de ações. E a educação informal, que é a educação que a gente aprende com os nossos colegas, com os nossos pais, na igreja, nos nossos grupos sociais. Então, o que eu tento fazer é levar um pouquinho de divulgação científica, a nível de
conhecimento aí da anatomia animal, através dessa ferramenta importante da educação não formal, que são as feiras de ciência, para vários lugares. Então, hoje a gente fala em rede social, que a gente está divulgando e está ampliando a condição de permitir que todo mundo tenha acesso à ciência, mas no período presencial, agora falando um pouquinho do que a gente fazia, o que a gente faz, a gente trabalhava com essas feiras, obviamente que não existia só o meu projeto, os meus 2 projetos na feira, a gente contava em torno de 16 projetos de extensão atuante ali, bem certinho, e levava a feira de ciência para toda a região norte-noroeste fluminense, aonde demandava Secretaria de Educação, Associação de Moradores, grupo de terceira idade, setores independentes, não importava. O objetivo nosso era divulgar a ciência, presencialmente. E agora a gente faz tudo isso via, toda sexta-feira a gente tem uma live aí com 3 participantes. É um horário um pouco ingrato, mas é o horário que a gente pôde fazer às 10 horas da noite, é um programaço para sexta-feira, onde a gente convida pelo menos 3 participantes de projetos, que são bolsistas, para falar um pouquinho desse formato de se transformar a ciência executada dentro da instituição para fora dos muros da universidade, que essa é a nossa função. A gente tem que entender a universidade como uma coisa muito mais ampla, universal, o próprio nome já diz, do que a gente está acostumado ali, na nossa sala, no nosso laboratório, enfim, o objetivo é esse. Fora isso, a gente trabalha aí com o Instagram, a gente tem uma rede social bem atuante, graças a Deus os meus bolsistas dominam essa ferramenta e me tiram esse ônus, Então a gente tem lá no Instagram Educação Inclusiva, e posta muita coisa sobre a morfologia animal, sobre curiosidade e toda essa forma de se fazer ciência da maneira que tem que ser feita. A ciência, ela tem que ter um diálogo em mão dupla. Eu tenho que falar e quem está me ouvindo tem que entender e, obviamente, me transmitir também conhecimento. Esse é o entendimento do que eu tenho sobre divulgação científica.